Na verdade, o Michael nem funciona como extintor de incêndio, né? Porque no sábado já sabíamos que o Michael está virtualmente contratado, digamos aqui. Virtualmente porque falta assinar o papel, falta assinar o contrato. Mas já está tudo muito encaminhado. No sábado a notícia já era de conhecimento, ou seja, esse extintor não funciona. E quem precisaria de um extintor ontem, até mais do que o Braz, por que pareça, que, aliás, vergonhosamente, alguns integrantes de torcida organizada do Flamengo apoiando o Braz em campanha para vereador, que é uma coisa que contradiz até a própria razão da existência das torcidas, né? Enfim. Mas ontem, quem precisava de um extintor dos grandes, um carro de bombeiros, né? Daquele de filme, era o Tite, porque ontem o Tite só fez bobagem, só fez besteira. É claro que os desfalques são muitos, ele tinha ontem 3, 4 titulares em diferentes momentos do jogo, perdeu o Arrascaeta muito cedo, não pôde escalar o Luiz Araújo nem relacionar, por propensão à lesão, o Gerson saiu no intervalo porque já estava programado, mas o primeiro tempo mostra que dava para fazer melhor, porque o Flamengo sofreu um gol muito cedo, numa falha que, aliás, isso não é culpa do calendário, as falhas de jogadas aéreas é culpa da comissão técnica dos jogadores, né? Acho que isso é bem claro. Não tem tempo para treinar, não justifica tantos gols em jogadas aéreas, não justifica, ponto. Mas tomou esse gol, perdeu a Arrascaeta, mas o time se reorganizou, empatou, teve até uma chance, não merecia, mas teve a chance de fazer o 2-1 com o Carlinhos, e 2 passes excelentes do Léo Ortiz, e aí no segundo tempo ele faz o quê? Ele recua o Léo Ortiz para jogar na zaga, repetindo a estratégia do segundo tempo contra o Palmeiras, mas o Botafogo não era o Palmeiras. O Palmeiras despejava a bola na área do Flamengo, o Botafogo não. Fez sentido um trio de zagueiros para funcionar como artilharia antiaérea no Allianz Parque? Funcionou. O Flamengo no segundo tempo ganhou quase todas as disputas aéreas. Mas contra o Botafogo isso não faria sentido, porque não fez sentido. Porque não era a estratégia do Botafogo. Ali é velocidade jogada pelos lados, especialmente o lado do Wesley, que acaba sendo muito criticado, mas a culpa não é só dele, porque o Wesley é o lateral que tem que atacar o tempo todo ali pelo corredor direito. Na esquerda, o Ayrton Lucas fica mais. Vai sobrar espaço. O que fez o Tite e a sua comissão técnica para corrigir isso? Nada. Eles não conseguiram corrigir. E aí o segundo tempo foi um desastre, né? E acabou o Flamengo tomando 4 e poderia ser mais. Perdeu o pênalti o Botafogo, teve outras oportunidades, ou seja, foi um desastre. O segundo tempo foi um desastre. É muito autoral. Ontem foi muito autoral. Mas ele continua falando do calendário. O calendário é ruim, o time sofre com isso, ok, tudo bem, mas não é essa muleta para ontem não cabia. Erro crasso. Era melhor ter assumido que errou, que tem errado, e prometer à torcida, pelo menos, que vai tentar não errar mais. Agora, usar de novo a muleta do calendário, que o Botafogo descansou um dia a mais, não está no contexto. Foi uma disparidade muito grande, muito grande. Então, ontem está tudo na conta do Tite. Claro, poderia o Flamengo ter contratado jogadores e tudo. Gente, mas o Flamengo jogou sem 5 titulares durante a Copa América e foi bem. Ou seja, o elenco não é tão bom. O elenco pode não ser a maravilha que as pessoas imaginam, mas ele não é tão ruim, não. Dá para fazer melhor. Mas para isso ele tem que dar confiança aos garotos, para que eles joguem com regularidade, para que eles possam ser bem aproveitados. Ele parece ter receio de lançá-los. Então tem muitos erros da comissão técnica aí. Isso não anula a inoperância da diretoria no mercado, que poderia ter contratado mais, mas aí surgem muitas fantasias. O scout do Botafogo, pega a lista dos jogadores que o Botafogo contratou, tirando 3 ou 4, e imagina esses caras anunciados para o Flamengo. A reação dessa torcida animada, em grande parte, que acha que só pode contratar jogador de seleção. Tenho dito já há algum tempo. Algumas contratações têm que ser reposição. Jogadores de um nível razoável, minimamente aceitável, que possam compor o elenco, para você não ficar sem jogadores em determinadas situações. Mas não justifica. O primeiro tempo mostra que dá para fazer melhor. E a partir da mudança, quando o Léo Ortiz sai do meio e vai para a zaga, eu ainda continuo achando que ele deve jogar de zagueiro, não de meio-campista, mas inegavelmente ontem ele fazia uma ótima partida, especialmente com o bola no pé. Ele deu passe para o Bruno Henrique, ele deu passe para o Carlinhos, que perdeu a outra chance de gol. Ali, a vaca foi para o brejo. Foi muito mal o Tite ontem, está tudo na conta dele ontem, praticamente. Os erros que ele cometeu, a forma como ele substituiu, as mudanças táticas durante o jogo, um desastre. E o Botafogo aproveitou. O Botafogo, no primeiro tempo, até sentiu um pouquinho, porque quando fez 1-0, parecia que seria muito fácil. De repente, não foi. Aí veio o segundo tempo, o Tite tratou de facilitar tudo. Aí ficou uma moleza e o Botafogo não fez mais. Não fez um 6-1, como o Flamengo aplicou no Vasco, por sorte do Tite, e incompetência do Almada, era batido de pênalti muito ruim, né? Que permitiu aquela defesa do Rossi. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de Palmeiras e São Paulo também. Saiu a súmula aí, a gente vai falar a súmula do Rafael Claus. Agora, Arnaldo, o que há de errado? Aliás, Juca, desculpa. O Botafogo, no ano passado, teve um jogo Cara, lá... você está perguntando para quem, o âncora? Só para eu entender. Pro Juca, desculpa. Tá, obrigado. Juca,
teve um jogo no ano passado em que o Botafogo poderia resolver a parada e teve um pênalti. O Tiquinho foi lá e errou. Ontem, teve um pênalti. O jogador do Botafogo foi lá e errou. Nessa hora todo mundo falou: ih, agora já era. Agora perdeu. Não aconteceu nada disso. Fez 4, poderia ter feito mais no Flamengo. Estamos falando de um Botafogo maduro e que aquilo lá passou a amarelada do ano passado? Ô, âncora, bom dia, boa tarde, boa noite. Veja, boa lembrança, gozado que a mim não ocorreu, talvez pelo momento ainda do campeonato, né? Não era assim. E não era o Fortaleza o adversário, né? Era o Flamengo. Fortaleza, porque Fortaleza é o atual virtual líder. O Botafogo mudou, eu acho, tem uma consistência que no ano passado não tinha gozado, né? Porque no ano passado teve um momento no campeonato, na virada do turno para o retorno, em que o Botafogo estava disparado na frente, coisa que não acontece nesse momento. Mas me parece esse time um time mais confiável. Se você pensar que esse time está sem 2 jogadores fundamentais, o Eduardo e o Júnior Santos, que esse time está com esse Luiz Henrique, eu acho que o Dorival Júnior vai ter que convocá-lo para a tristeza da massa botafoguense. Massa, aliás, que devia estar mais em peso do que esteve ontem lá no Newton Santos. Como a massa palmeirense também me decepcionou com apenas 35 mil pessoas ontem aqui em São Paulo. Mas, enfim, acho esse Botafogo melhor do que aquele. Quero lembrar que este Botafogo tem feito do Flamengo e do Palmeiras fregueses nos últimos encontros, né? Vem para São Paulo na condição, se não de favoritaço, mas de favorito, para sair classificado, embora não vá ser fácil. Mas acho o Botafogo muito mais confiável do que aquele Botafogo do ano passado. E acho mais, acho o Arthur Jorge uma gratíssima revelação para nós brasileiros, porque sem nenhuma empáfia, continua na atuada dele, reconhece os méritos do time, alerta para as dificuldades que o time terá daqui para frente. Acho um figuraço. Por enquanto, e espero que assim continue, que não desande a maionese, o melhor dos portugueses na atuação e nas entrevistas que dá e na educação que revela ao lado do campo. Estou gostando muito desta figura, estou me encantando com ele. E espero que seja verdade aquilo que ele disse, que o compromisso dele é com o Botafogo, que não há, nesse momento, proposta do mundo árabe que o tire do Rio de Janeiro, que ele diz também gostar muito, e é absolutamente compreensível que alguém goste muito da cidade do Rio de Janeiro. Mas acho que este programa deve ser, de fato, muito mais. Eu entendo tudo, né? Quando o Flamengo perde, quando o Corinthians perde, que tratem do derrotado. Mas é hora de falar do Botafogo vencedor e do Fortaleza, né? Que vai a Bragança, ganha o jogo e que faz aí a belíssima, maravilhosa campanha que faz com o Vojvoda, que é o melhor dos argentinos que pintaram por aqui nos últimos anos. Talvez o melhor de todos os treinadores argentinos que já passaram por aqui, e olhe que já passaram belíssimos treinadores argentinos.